Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado falamos sobre a dispersão do povo de Israel, Israel do Norte e também de Judá, mostrando que Israel do Norte perdeu a sua identidade e que Judá manteve a sua identidade como nação e também com o seu Deus. E vamos ver agora neste vídeo a razão disso ter acontecido. Bom, a condição social do povo cativo era a seguinte. Primeiramente, é bom lembrar que as pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia eram a nata da sociedade judaica, ou seja, eram os políticos, eram os nobres, eram os comerciantes, sábios, artesãos, pessoas qualificadas. E ficaram, então, em Judá apenas as pessoas mais pobres, como o próprio texto de Jeremias 39:10 nos afirma. Muito bem. Na cidade onde eles estavam exilados, ali na Babilônia, eles tinham uma relativa liberdade, ou seja, eles podiam construir casas, praticar comércios, podiam acumular riquezas, cultivavam a terra, criavam animais, organizavam-se em família e podiam também ali manter a sua própria instrução cultural. Eles faziam isso nas sinagogas, como nós já vimos em um dos vídeos passados. Bom, é verdade que eles passaram a falar o aramaico por uma questão natural. Eles estavam vivendo numa região estrangeira e naturalmente passaram então a falar aquela língua de onde eles estavam. Mas a questão religiosa é a mais importante e é a que nós vamos apresentar aqui. Eles também, nessa questão religiosa, eles tinham relativa liberdade, porque eles podiam manter as suas sinagogas e nelas, semanalmente, fazer a transmissão do ensino da lei. Dizem os estudiosos que foi inclusive neste período que o Pentateuco ele foi todo reunido em um só volume. Então eles faziam regularmente o ensino da lei e transmitiam então à geração seguinte, não apenas aqueles que vieram de Judá, mas eles estavam transmitindo para aquelas pessoas que tinham nascido ali na Babilônia. E naquelas pessoas eles desenvolveram então um sentido de missão. Por isso, eu posso afirmar aqui que a religião judaica ela foi a principal razão da nação de Israel, de Judá, ter subsistido ao cativeiro. E como isso se procedeu? Como foi, então, que eles subsistiram? Eles subsistiram porque eles mantiveram a identidade de um povo com um Deus. Isso é essencial. Num vídeo que virá, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto vamos ficar apenas com esta informação. Ao manter a identidade com o Deus, eles mantiveram então a sua identidade como nação de Deus. Apenas para informação, a condição política deles, eles estavam submissos a um rei estrangeiro, o imperador babilônico, e eles tinham apenas uma liderança informal, que era a dos anciãos, dos profetas, dos sacerdotes, e isso tem uma referência no livro de Ezequiel 8:1, onde o profeta está reunido com os anciãos da cidade, como se eles estivessem tratando alguma questão referente aos interesses da nação de Judá. Muito bem. Por que, então, a nação de Israel subsistiu? Ora, porque eles se mantiveram firmes na promessa, na profecia que foi dada por Jeremias, ainda enquanto eles habitavam em Judá. É bom lembrar que o Senhor já tinha dito, inclusive, o tempo que eles ficariam no cativeiro. O Senhor disse por Jeremias que eles ficariam 70 anos no cativeiro e que depois disso o Senhor os levaria de volta. E diz também Jeremias que o Senhor os faria voltar à terra de seus pais e a possuirão. Ou seja, eles tinham uma profecia. A geração que foi levada para o cativeiro, eles tinham essa profecia e eles precisavam então transmitir essa profecia para a geração seguinte. Por quê? Porque 70 anos de cativeiro, é provável que boa parte das pessoas que foram levadas cativas morreram no cativeiro. É só você imaginar que se uma pessoa tivesse 30 anos, quando do início do cativeiro, com mais 70 anos estariam com 100 anos. Ou estaria, ou se ainda estivesse vivo, talvez estivesse velho demais para suportar uma viagem de 1.600 quilômetros naquelas condições daquele tempo. Então, apenas as pessoas bem mais jovens é que provavelmente
conheceram o templo, conheceram Judá e estavam, então, pensando em voltar à sua terra. A maioria das pessoas, elas não estavam pensando em voltar para as suas terras, estavam pensando em ir para a terra da promessa. Por isso a importância do ensino da lei e da transmissão da profecia. E isso era feito regularmente. Quem aceitou o desafio, então? Aceitou o desafio? Jovens, adultos, algumas pessoas, né, dessas que não conheciam Judá, talvez porque estivessem vislumbrando ali alguma oportunidade econômica, social, mas com toda certeza, as pessoas que foram movidas a sair do conforto e da acomodação que eles já tinham alcançado na Babilônia, as pessoas que se moveram para ir para uma terra destruída, assolada, para trabalhar por uma reconstrução, foi porque eles estavam firmados na profecia de Deus e eles sabiam que eles tinham um Deus, porque isso era transmitido a eles constantemente nas sinagogas. Esse foi o fator decisivo, a transmissão de uma identidade com um Deus e com uma promessa. Da mesma forma, nós também, vivendo nesta terra, onde nós somos estrangeiros, crendo apenas na promessa. Veja só, nós não estivemos com Jesus, nós não conhecemos Jesus pessoalmente, mas nós vivemos por suas promessas, pela esperança de nos encontrarmos com Jesus e com Deus por meio do caminho que é Ele próprio. Então, ali em João 14, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mesmo não tendo visto Jesus pessoalmente, nós cremos na sua promessa e aguardamos a sua vinda. O que devemos fazer para permanecer, então, com esta identidade? Transmitir a palavra de Deus, transmitir o conhecimento, transmitir a promessa da eternidade. Não reunir apenas em cultos para tratar de interesses pessoais, mas nos reunirmos como igreja para transmitirmos a profecia, para transmitirmos a esperança que Deus plantou em nossos corações, de um dia estarmos reunidos com Ele na eternidade. Bom, no próximo vídeo vamos falar então sobre o primeiro retorno dos cativos já ali pelo comando do governador Zorobabel. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.